os médicos eles diziam que eu não era autista e a minha mãe ela sempre afirmava para eles que eu tinha alguma coisa e eu realmente tinha, até surgiu o meu diagnóstico. Então é ela falando que então esse título representa que ela sempre estava certa e que nunca desistiu de mim. Realmente, o meu filho era autista. Mas para essas pessoas eu só posso dizer o seguinte, é aquela coisa que eu sempre falo. Nem todo ser humano é autista, mas todo autista é ser humano e cada autista é único. Nicolas, seja muito bem-vindo aqui ao Formare Talks. Muito obrigado, Marina, de coração. Como que tá sendo estar aqui? Olha, super legal, de verdade. O ambiente muito gostoso. Que bom, tá se sentindo em casa, confortável. Tô me sentindo em casa e super confortável. Que bom, que bom. E se tiver alguma coisa que não esteja legal, você compartilha aqui comigo. Isso, muito obrigado, tá tudo maravilhoso. Então tá bom. Gente, olha só as obras do Nicolas, ele trouxe aí algumas obras aqui atrás dele. É verdade, Ana. Maravilhosas. E pra gente entender um pouquinho sobre essas obras, né, como você chegou e até aqui. Eu vim de carro. Brincadeiras à parte. Gostei da piada. Mas vamos lá. A ideia é que a gente fale um pouquinho da sua trajetória, como que foi a sua infância, conhecer, né, para que quem esteja te escutando se inspire e fale, poxa, ele passou por um monte de coisas também, ele teve uma série de desafios. Por quê, Nicolas? Porque muitas pessoas que te veem hoje em evento, dando palestra, fotografando, falam, foi fácil. Para ele foi mais fácil. Sempre a grama do vizinho um pouco mais verde, né? Então, é importante a gente falar, né, como que foi essa sua história. E vamos começar, então, pela sua infância. Vamos lá. Tá, ok. Bom, a minha infância ela foi bastante complicada no quesito do vamos dizer assim, do meu tratamento, porque assim, os meus pais, eles, principalmente a minha mãe, né, eles imaginavam que eu tinha uma coisa assim um pouco diferenciada, né, certo. E a minha mãe, ela já suspeitava do meu autismo, porque ela tinha um pouco dessa noção do assunto, porque ela estudava bastante, né? Ela foi sempre muito estudiosa. Até que eles foram buscar o meu diagnóstico, né? E eu fui diagnosticado com 5 anos e meio de idade. Então eu não tenho muitas recordações dessa época, mas eu sei que foi mais ou menos nessa época. E eu também era uma criança que dava bastante trabalho com alimentação, né? Sério? E inclusive essa foi, segundo os meus pais, essa foi a época que foi mais trabalhosa comigo por conta de eu ter que... por conta de eu ficar recusando os alimentos, não comer de nada. E teve toda essa questão do tratamento e teve essa questão do diagnóstico também, mas no geral foi isso. A busca do diagnóstico foi um pouco mais trabalhosa, mas aí quando a minha mãe, ela ficou... quando ela ficou sabendo do diagnóstico, ela ficou super aliviada, porque para ela o importante é que o filho venha com saúde, né? Para vários dos pais, né? Claro. Ela também tinha esse pensamento, então quando ela viu que o diagnóstico era de autismo, ela não ficou desesperada, nem nada disso. Ela ficou super aliviada. E o meu pai também, ele ficou se questionando, mas ele me aceitou também e tal. Ele é super carinhoso também. Os dois me educaram muito bem, bastante na infância. Eles ficaram fazendo tratamentos comigo e tal, mas no geral foi isso. Era mais a questão da alimentação que era bem mais difícil. Como que era isso? O que você comia, o que você não comia? O que Bom, você como lembra? eu falei, eu não comia de nada, né? É mesmo? Eu não aceitava de jeito nenhum coisas que eles colocavam na minha boca. Eu já ficava chorando bem forte. Nossa. Era aquele choro, tipo, Sofrido da lágrima mesmo. escorrer mesmo. Você lembra disso? Lembro vagamente, mas eu me lembro muito pouco. Até a minha avó, ela optar por fazer coisas batidas no liquidificador, né? Porque era uma coisa bem séria e que não tinha outro jeito a não ser fazer isso, né?
E falando isso, é realmente bem nojento, né? Se for parar pra pensar. Mas foi uma coisa assim que infelizmente foi necessária. Você diz bater os alimentos no liquidificador? Isso, bater os alimentos no liquidificador. É uma sopa, Nicolas. É uma sopa de alimentos. Eu acho que assim, imagino... Uma pasta, um shake de alimentos. Imagino muito o desespero dos pais, né? Porque eu sou mãe também. Pra gente que é pai, a gente quer primeiro ver o nosso filho alimentado, sem nenhuma saúde, com as coisas assim básicas da vida, né? E ver um filho não comer é desesperador. Você comia algum tipo de alimento específico? Nada, nem batata Ruffles, nem só chocolate, nada. Mas isso desde pequeno ou começou com 5 anos, você sabe? Não, você isso lembra? desde pequeno, se eu não me engano. E hoje você come melhor? Não, hoje em dia eu como de tudo, mas eu também tudo? não gosto de tudo, né? Tem coisas que eu experimento e tenho comidas que eu adoro e comidas que eu não gosto também. Mas foi um processo, né, Nicolas? Foi um processo. E o tratamento te ajudou nisso? Ajudou bastante. E a sua família também, né? Que imagino quantas 1000 tentativas seus pais fizeram ali para você conseguir comer e se alimentar. E esse, com certeza, foi um desafio que você superou. Você lembra de mais algum outro desafio, assim, de pequeno, que foi difícil, quando você entrou na escola? Um desafio que realmente foi para mim quando era criança foi realmente ter entrado na escola, né? Porque por conta de toda a questão de ter que lidar com outras crianças e também com as matérias em si, era muita informação para minha cabeça. Eu também sofri bullying por 1 ano, mas isso só no período da 4ª série, não foi uma coisa que durou muito, mas mesmo assim foi uma coisa bem trabalhosa comigo. Nunca precisei de nenhum suporte relacionado a tipo acompanhante para me ajudar, mas eu precisei de inclusão, sim, eu precisei de lições adaptadas para eu conseguir entender as matérias com mais facilidade, ao ponto de não precisar mais da adaptação em si. E quais matérias você precisava de mais suporte? Eu acho que matemática era mais difícil. Matemática e química eram os que eu mais precisava de suporte. Matemática, química e física. E como que era ali no momento social, no momento do recreio, do intervalo? Você conseguia conversar com as pessoas? Você acabava se isolando mais? Como que era? No começo eu ficava me isolando mais, ficava muito na porta da sala de aula, porque não podia entrar na sala de aula, então eu ficava um pouco mais isolado, e aí eu fui me adaptando aos poucos até eu sair para o intervalo de uma maneira mais comum, né, vamos dizer assim. Tá. E na adolescência você conseguiu fazer amigos? Foi uma adolescência tranquila? Porque a adolescência por si só é um período bem desafiador para qualquer jovem. Como que foi para você? Então, para mim, no caso, eu acho que a minha adolescência foi uma bênção tanto para os meus pais quanto para mim, né? Porque como eu tive o atraso de fala, né? Eu falo para as pessoas até hoje que na minha adolescência, eu tive poucos amigos, tive amigos muito queridos. Isso não dá para negar. Mas eu tive pouquíssimas vontades de sair de casa e, vamos dizer assim, aprontar e ter comportamentos transgressores, né? É mesmo? Sim. Então eu era um adolescente, assim, super de boa com as coisas e eu geralmente ficava muito mais em casa mesmo, na minha. E quais comportamentos você tinha, assim, que você não se senta mal em falar, obviamente? Que você fala, nossa, como eu fazia isso? E, Nicolas, isso acontece com todo mundo, viu? Tudo bem. Todo mundo a gente olha pra trás, nossa, como é que eu consegui fazer isso? Então, os comportamentos em si não são, vamos dizer assim, específicos, né? Era questão mais de ficar no quarto mesmo, sabe? Jogar videogame, mexer no meu notebook, coisas simples. Porque eu era bastante caseiro, né? E você ainda é caseiro assim? Ainda sou. Não tanto quanto antigamente, mas sou. Não há lugar como o lar, né? Eu sempre falo É gostoso, isso. né? Ficar em casa. Pois é. Nicolas, e me fala um pouquinho, como é que você falou que você teve atraso de fala? Com quantos anos você começou a falar? Eu comecei a falar com 3 anos de idade, por aí.
mas eu comecei a conversar, a me comunicar aos 12 anos de idade. 12? 12, E você lembra dessa fase, até os 12, como que era? Pior que não. Essa Não daí eu muito. me lembro bem pouco e bem menos do que a minha fase de algumas coisas da infância. Eu realmente não sei explicar o porquê, mas não foi uma coisa tão marcante pra mim, mas foi super marcante pros meus pais. Sim, com certeza. E você entendia o que as pessoas falavam, mas você não conseguia comunicar, mas você entendia. Claro, inclusive autistas de suporte 2, 3, eles compreendem Sim. o que as pessoas falam. Eles só precisam de um pouco mais de suporte, né? E era o meu caso. No caso, eu não gostava de falar com as pessoas mesmo. Mas eu escutava. Mas você não gostava de falar ok? Mas você falava? Se você precisasse falar com seus pais em sim. casa, você falava? Sim, eu tava entendendo que você não conseguia falar. Não, você falava, mas você não queria falar. Tá, entendi. Isso, exatamente. Entendi. E você, como é que foi quando, não sei se você lembra, quando você soube do diagnóstico, em qual momento foi, quantos anos você tinha, teve essa conversa com seus pais, não teve? Então, é que, como eu falei, o meu diagnóstico foi quando eu tinha 5 anos e meio de idade, então eu era uma criança que não me comunicava, tinha um suporte, eu tinha um autismo de grau 3, então é uma coisa que, assim, não me vem na minha cabeça, Você não lembra de ter tido essa conversa? Não. Nada? Isso não. E isso era dito para os seus amigos, não era? Eles percebiam que você, às vezes, se isolava? Como que era isso? Como que foi essa comunicação? Essa é uma boa pergunta. Eles tinham toda a comunicação comigo e tal, eles gostavam de mim, e eu gostava também muito deles, mas eu tinha um pouco de timidez mesmo. Eu era um pouco inseguro em fazer amizade em si e tal, mas a gente se gostava bastante, a gente conversava um com os outros, isso principalmente na época do ensino médio, muito mais no ensino médio do que no ensino fundamental, mas a gente ia na casa de uns aos outros, a gente fazia trabalho de escola, como também a gente também se divertia uma vez ou outra, mas como eu falei, eu era tipo bem mais caseiro e ficava muito pouco com eles, mas mesmo assim, uma vez ou outra a gente ficava juntos e era também muito legal. Para ambos os lados. Ai, que bom. E você estudou sempre na mesma escola? Ou como foi sua vida escolar? Ou acabou mudando muito de escola? Eu mudei de escola 3 vezes. Uma escola especial e aí 2 outras escolas comuns, né? Vamos dizer assim. Mas tudo com lições adaptadas. Tá, isso fez bastante diferença pra você. Isso, E você acha que tem alguma coisa que te atrapalhou na sua vida escolar, assim, que você fala, putz, se não tivesse tido isso, teria sido mais fácil? Eu acho que as matérias desnecessárias que não a gente tinham não interesse, né? Vamos dizer assim, que não nos dão futuro. Atrapalha todo mundo, né? Pois é. É mais questão de gosto mesmo. Tá. E se você pudesse falar aqui, né? Porque tem muitas pessoas te ouvindo. Se tiver um jovem, né, com autismo, numa escola, passando aí por essas dificuldades de socialização, o que você poderia falar para ajudar ou incentivar, motivar esse jovem? Eu só posso dizer a eles para nunca desistirem e para terem paciência. É isso. E também tem que lembrar que é sempre aquela coisa que eu falo, né? Quer dizer, que a minha mãe fala, essa frase é da minha mãe, que tudo só é 100% possível se você tentar 100%. Isso vale para os jovens com autismo e também vale para os pais de autistas também, que falam que já tentou de tudo. Falam, eu já tentei de tudo, mas o seu filho morreu? Não, ele está aí para você. É verdade. E para qualquer pessoa, né? A gente precisa ser persistente. Exatamente. Né? Ser disciplinado, que isso ajuda muita coisa. Gostei dessa fala da sua mãe, eu falo isso muito para os meus filhos também. Você não pode desistir, você tem que tentar. Exatamente. Né? Porque não é fácil mesmo, a gente vai cair algumas vezes e é importante a gente levantar e recomeçar. Isso aí, exatamente. E aí me conta, teve a sua festa de formatura, que a gente estava conversando, você foi orador da turma.
Isso, Como é que aconteceu tudo isso? Então, isso aí foi uma baita sensação de conquista na minha vida. Imagino. Inclusive, eu até hoje falo para as pessoas que essa foi, acho que a noite mais feliz da minha vida. Que legal. De verdade, porque foi muito legal, muito divertido ter toda aquela... todo aquele processo de virada de página, né? Uma nova fase da vida. E foi uma coisa que foi bem legal e foi, acho que, a primeira vez na minha vida que eu fiquei numa festa até de madrugada, dançando e gritando com o pessoal. E se divertindo, né? E se divertindo demais, sim. Que momento marcante, né? E o quanto isso te... Não gosto muito de usar essa palavra, que é uma palavra da moda, mas é verdade. O quanto te empoderou para você também começar uma nova fase da sua vida. Isso é verdade, E aí me conta, como é que começou essa questão do interesse pela fotografia, por escrever livros? A gente vai falar um pouquinho disso. Boa. O que começou primeiro? Como é que você foi chegando nesse mundo artístico? Então, vamos dizer assim, que esse mundo que eu cheguei agora foi mais por conta, assim... Foi mais por sugestões, né? Porque a minha mãe, ela me apresentou esse mundo da fotografia e eu simplesmente fiquei apaixonado, É muito legal, né? Eu adoro foto. É muito legal, E aí, tipo, tudo relacionado à fotografia, a arte abstrata, é uma coisa que, assim, eu gosto bastante de fazer de coração. É um passatempo muito legal e é uma coisa que eu gosto muito de compartilhar com as pessoas também. Gosto muito de fazer, inclusive, artes eu gosto de fazer books de pessoas, gosto de fazer fotos de tal mãe, tal filha, fotos de pré-casamento. Eu adoro fazer pré-casamento, mas eu não gosto de fazer casamento. Sério? Sim, porque é muita questão de barulho e bagunça, Te né? incomoda o barulho? Me incomoda e é bem difícil o processo do trabalho, não só por conta do barulho, mas é por conta de você ter que pegar todos os detalhes, todas as informações, os convidados, as comidas, os momentos dos noivos. A dinâmica da fora festa. A gravata e o salto, né? Aquela bagunça desnecessária que o pessoal faz, né? Isso aí ninguém merece. Mas enfim, e aí, tipo... Toda essa questão, assim, de fotos comuns, assim, de tirar de paisagens rurais, paisagens urbanas, books de pessoas, eu até gosto. Mas o meu principal foco são artes abstratas, que eu apelidei carinhosamente de imagens psicodélicas. Eu gosto muito de fazer imagens de Pequeno Planeta, Redemoinho... de bastante coisa. E como que você cria essas imagens, assim? Porque eu que não sou do mundo artístico, eu acho lindo, mas eu fico pensando, como é que ele criou essa foto? Então, algumas pessoas, tipo, devem olhar e pensar, nossa, o que ele pensa, né, pra ele fazer uma coisa dessas, né? E aí, tipo assim, são coisas que, assim, eu gosto muito de fazer porque eu gosto muito de compartilhar com as pessoas os tipos de artes que eu faço. E também são coisas que eu me baseei ao mesmo tempo na minha infância, né? Porque eu sempre gostei muito de objetos giratórios quando eu era criança. Acho que eu não cheguei a falar entendi. isso. Porque eu sempre fui muito fã, quando eu era criança, eu era muito fã de máquinas de lavar, ventiladores. Meu negócio não era PB Kids e Rap, era Marabras e Casas Bahia. Toda vez que eu tinha uma loja dessas, eu puxava os meus pais para eles me mostrarem todos os ventiladores e todas as máquinas de lavar. E você ainda gosta? Um por um. Uau. Então imagina. Você tinha um hiperfoco nisso, Tinha um né? hiperfoco. E você tem ainda? Você gosta? Não, hoje em dia não é uma coisa que eu ligo. Mas na época eu amava, era a minha paixão, assim, de verdade. Hoje em dia, tipo, minhas inspirações para eu fazer umas obras dessas, além de basear na minha infância em relação a coisas giratórias, tipo coisa bem de adulto mesmo, sabe? Eu estar numa cafeteria, tomar um café, um cappuccino, mexer a colher e aí pensar, nossa, isso aqui vai dar uma obra boa. E aí você fotografa. Fazer. Exatamente. É isso que eu queria saber, eu queria entender. É aí que vai surgindo aí algumas ideias e algumas fotos. Quando eu faço uma massa de bolo também, geralmente. Bom, isso daqui não é nada relacionado a essas coisas que eu falei. Foram só exemplos, né?
Geralmente são fotos comuns mesmo de paisagens que eu tirei e aí depois eu acabo distorcendo a imagem e fazendo ela o mais psicodélico possível. Eu acho muito futurista suas obras. Eu gosto bastante. Acho elas bem, bem modernas, assim, bem legais, Obrigado. bem bonitas mesmo. Muito artísticas, sabe? Obrigado. Você vê que teve toda uma criação e um olhar artístico que para você é muito natural, mas para quem não é artista, a gente fica, nossa, como que conseguiu fazer, né? Então, é porque é assim mesmo que eu penso. Eu gosto muito de fazer essas obras para as pessoas, tipo, assim, de qualquer. Seja de uma maneira que as pessoas gostem ou não gostem. Eu aceito críticas, desde que as críticas elas sejam variadas e super coerentes, né? Porque eu não gosto de hate gratuito. Então eu gosto muito de passar as imagens para as pessoas para elas pensarem, nossa, que obras lindas. Ou então, tipo, elas não gostarem. Então, isso não é o meu tipo de arte, né? Algumas pessoas devem pensar, nossa, o que tinha no cigarro do Nicolas na noite que ele criou isso? Brincadeira, gente, eu não fumo, tá? Mas enfim, é basicamente isso. E aí, tipo, são coisas que eu gosto muito de fazer mesmo para as pessoas e é uma paixão minha que eu tenho. E o quanto é bom você conseguir pegar uma paixão e transformar isso numa profissão. Porque a profissão tem que ser uma paixão, né? Eu falo que eu adoro crianças, adolescentes, pessoas, eu gosto, né? A gente terminou uma gravação, eu falei, ai, cadê minhas crianças? Porque assim, eu gosto de estar com crianças, com pessoas, e esse mundo de gravações também é tudo novo pra gente, né? Mas como é bom você poder fazer o que você gosta e ter resultado. Você estava falando um pouco de críticas. Você tem muitas críticas na internet? O pessoal critica, não critica? Ou como que é? Algumas pessoas já fizeram críticas assim, Sério? relacionadas ao meu trabalho. E foi uma coisa que eu gostei, tipo, porque foram toques, né? Não Sim. Foram apenas toques amigáveis. Não foram, assim... vamos dizer, humilhações, né? Não foi nada disso. Isso é muito ruim, né? Isso na questão é ruim. Até o momento não tive nenhum caso assim que tenha me tocado completamente. Mas eu falo mais a questão de tipo coisas pessoais mesmo, tipo coisas tipo perguntando pra pessoa assim, olha, eu aceito críticas e ela me dá um toque, ó, sinceramente, eu não gostei disso. Mas você pode melhorar naquilo e tal. Isso ajuda muito, né? Isso é tão legal, tão importante quando a gente recebe esse tipo de feedback. Exatamente, porque eu às vezes pergunto para as pessoas e também eu tomo muito cuidado com os tipos de obra que eu faço, porque não é só no sentido de pessoas não acharem legal ou não ligarem no estilo da obra, é porque tem pessoas que também às vezes até passam mal só de olhar, né? Porque tem pessoas com labirintite, cinetose, algum tipo de epilepsia, que acaba passando mal com o tipo do olhar. Então eu não faço só redemoinhos. Eu faço diversos tipos de imagens abstratas para tipo, pegar o gosto de qualquer pessoa. Eu acho que essas críticas que vêm como uma construção sempre são válidas, né? O que é ruim quando vai para uma humilhação, para uma ofensa, aí o caráter é outro, né? E que bom que você nunca passou por isso, né? Porque isso às vezes desmotiva. Nicolas, aonde você já expôs as suas obras? Bom, eu já expus em diversos lugares. Já expus nos Estados Unidos, já expus também na França. Nossa, já que expus chique. também em vários lugares do Brasil também, já. Já expus, vamos ver, em São Paulo, em Curitiba, no Rio de Janeiro também, se eu não me engano. Já expus também em diversos lugares no Brasil, em muitos lugares. Você ganhou um prêmio, né? O People Choice, né? Conta como foi ganhar esse prêmio. Eu ganhei o prêmio de melhor fotógrafo no People's Choice Award lá em 2017, lá nos Estados Unidos. Uau. Num evento chamado Art Brasil. E foi uma das primeiras vezes que eu acho que eu fiquei nervoso em falar em público, mesmo? né? Como porque eu foi? não fico nervoso em falar em público, porque eu já tô acostumado. Mas aquele dia, as minhas pernas ficaram bem bambas. Imagina, eu também ficaria. Porque eu não tava imaginando, né? Eu tava participando com outros artistas de respeito, né? Eu era um iniciante entre eles. E eles não, tipo, votaram, vamos votar no Nicolas porque ele é o autista. Não, eles realmente, tipo,
se impressionaram com o meu trabalho. E eu fiquei, tipo, muito impressionado com isso também e fiquei muito feliz. E o quanto isso validou ali o seu potencial, né? Isso validou meu potencial e eu acho que foi ali que começou a minha carreira, assim, pra valer, né? Isso foi quando? Em que assim. ano? 2017. Foi ali que você falou, não, eu realmente tô no caminho certo, não é um achismo, não é minha mãe, minha família que acha legal. Exatamente. Inclusive foi lá que a gente também pegou o furacão Irma. A gente estava lá. Uhum. É mesmo? Mas chegou a pegar? Hã? Chegou a pegar? Atingiu vocês? Sim, estávamos lá. Meu Deus, e como vocês se protegeram? Como que a gente se protegeu? A gente ficou num resort que eles tinham hospedado a gente, né? Certo. E eles já estavam se preparando, e eles também já estavam preparando a gente, porque era uma coisa que a gente já sabia que a gente ia passar, porque era um furacão que tinha bastante potência de força, né? De tempestade, porque ele tem 5 categorias. Tem a categoria 1 e 2 que são bem fracas, a 3 que é mais ou menos, e a 4 e a 5 que são bem pesadas. E qual que era a categoria? A gente pegou a categoria 4. Uau! A 5 é tão forte que leva até caminhão e pedaços de muro. E aí, assim, eu e a minha família, a gente acredita muito, muito em Deus, né? Éramos 3 integrantes, eu e a minha mãe e o meu pai. Teve uma pessoa entre nós, um de nós que ficou, tipo, bem assustada e insegura. Adivinha quem? Sua mãe? Você? Foi o meu pai. O seu pai? Sim, Sério? Ele pensando assim, ele falando assim, nossa, a gente vai morrer, meu Deus do céu. E eu e a minha mãe super tranquilos. E aí depois a minha mãe falando, Alexander, a gente não vai morrer. Não, a gente vai sim, ele tá vindo pra cá. E eu falando pra ele, olha só, pai, deixa eu te falar uma coisa. Eu não sei o que deu em mim, porque eu falei uma coisa muito profunda pra ele, acho que tinha sido ele lá em cima, o Deus que tinha tocado meu coração pra falar pra ele. Mas eu falei assim pra ele, não faz sentido, pai, Deus ter trazido a gente aqui pra gente morrer. Porque lembra que foi dito na palavra que ia ser vitória? Então, e foi exatamente o que aconteceu. A gente sobreviveu ao furacão Irma. É mesmo? E aí a gente participou do evento e deu tudo certo. É vitória mesmo, é verdade. Nada como a fé, né, Nicolas? É isso aí. E você conseguiu trazer um momento de sabedoria, porque é difícil ter essa sabedoria quando a gente tá rindo aqui, porque já passou, porque na hora realmente é muito tenso, né? Eu já peguei furacão também. É terrível, né? Pois é. A gente fica bem, bem assustado, né? Ainda mais que não é uma coisa que a gente vê toda hora no Brasil, né? Não, Então a gente fala, ai meu Deus, bem eu tô aqui nesse momento. Nicolas, falando agora um pouquinho sobre os seus livros. Tô encantada aqui com vários livros, vou apresentá-los, o nome, e aí você vai falar um pouquinho sobre cada um deles. Uhum. Esse primeiro livro aqui, Meu Filho Era Autista, é o livro escrito pela sua mãe, Anita Brito. Você vai me contar já a história. Aí a gente tem um outro livro aqui, que é Té Inclusão Escolar, um sonho mais que possível. Anita Brito, sua mãe, e você como coautor. Exatamente. E aí, outro livro, Tudo Que Eu Posso Ser, sua autoria e sua mãe como coautora. É isso aí. Outro livro seu, que é esse, Ivana e a Cura para o Preconceito. Você como autor. Exatamente. De qual você quer falar primeiro desses todos aqui? Pode ser em ordem mesmo, então, cronológica. Acho que vai ser legal. Quer Bom, segurar? esse aqui... Obrigado. Esse aqui é um livro que a minha mãe escreveu sobre mim. O meu filho era autista. O era está em letras garrafais, não porque fala de cura, tá? As pessoas já se confundiram com isso. E é muito bom ressaltar que não é porque fala de cura, até porque o autismo não tem cura. Mas é porque os médicos, eles diziam que eu não era autista. E a minha mãe, ela sempre afirmava para eles que eu tinha alguma coisa... E eu realmente tinha, até surgiu o meu diagnóstico. Então é ela falando que... então esse título representa que ela sempre estava certa e que nunca desistiu de mim. Realmente, o meu filho era autista. Sua mãe, entendi. Sua mãe... E a história é mais ou menos isso. Ela deve contar o caminho dela... e a busca dela pelo diagnóstico. Exatamente. E você... a história é sobre isso. O livro começa falando um pouco de como que foi a infância dela, que foi bem difícil. É mesmo. Até ela chegar
na fase dela de mãe, e aí surgia a minha saga, né? E junto com o meu pai. E teve, né? Porque já esgotou, mas tem esse livro aqui que é o TEA Inclusão Escolar, Um Sonho Mais Que Possível, que eu fui coautor e a minha mãe também, ela foi a escritora desse livro, que é o quê? Ele conta um pouco sobre como que funciona a inclusão escolar, mas ele tá desatualizado, né? Tem algumas coisas aqui que seriam legais atualizar, mas é um livro bem bacana e bem legal. Esse aqui foi o livro que eu escrevi sobre a minha vida, o Tudo Que Eu Posso Ser, e a minha mãe foi a minha coautora. Eu tive a ideia de chamar Eu tive a ideia de chamar a minha mãe para ela ser a minha coautora, porque eu estava contando um pouco da minha história, né? Como se fosse um diário, né? Eu demorei 3 anos para escrever esse livro. E foi bem difícil porque eu tive que esperar coisas da minha vida acontecer para contar a história, fora a dificuldade de interpretação que eu tinha na época quando eu era autista de suporte 2, né? E aí a minha mãe, ela dizia, eu tive a ideia de dar para minha mãe, né? Que quando eu tinha escrito o livro, eu tive a ideia de ela ser a minha coautora e escrever os capítulos meios do livro. E aí, tipo, eu escrevo o capítulo 1, ela escreve o 1,5, eu escrevo o 2, ela escreve o 2,5, e eu escrevo o 3, ela escreve o 3,5 e assim por diante. E nesses capítulos meios, o que ela fala? Então, e aí por que eu tive essa ideia? Porque aí nesses capítulos meios ela fala de coisas que eu quis dizer, e ela fala também por conta de... ela também fala algumas coisas, algumas curiosidades também relacionadas ao autismo, mas ela conta mais um pouco sobre algumas coisas que eu quis dizer que eu falo de uma forma um pouco mais enrolada, ou de uma forma menos clara. Então, aí eu deixei essa opção, eu tive essa ideia, porque assim as pessoas elas teriam a ideia de ler os meus capítulos e pular os dela, ou vice-versa, pular os dela e pular os meus e ler só os dela. Sim. E assim por diante. Eu também leio o livro inteiro, né? Muito legal essa ideia, porque é isso, né? Olha só que riqueza. Você conseguiu escrever e você falou, mas eu demorei 3 anos. Não importa, você começou e terminou. Exatamente. É esse, o processo ele é muito mais valioso, né? E quantas coisas a gente começa e não termina. Pois né? Na então. vida, né? Isso acontece com qualquer ser humano. E você não desistiu. Não desisti. E você viu ali que tinha uma dificuldade, que talvez nos seus capítulos você não estava conseguindo deixar a mensagem tão clara. E mais, você conseguiu ter uma estratégia para resolver esse problema, que foi sua mãe escrever os capítulos meio. Então, Exatamente. assim, parabéns, sério. Muito inovador, além de tudo, essa sua ideia. Muito obrigado. Muito bacana. Original, né? Muito original, muito. Obrigado. E também tem esse livro aqui, que é o Ivana e a Cura para o Preconceito. Esse livro que é um livro infantil que eu escrevi, que conta a história de uma coelha que sempre quis ser cozinheira, mas aí ela sofre preconceito no decorrer da história. E aí o sonho dela é ser chefe de cozinha, e aí depois ela tem que enfrentar os preconceitos, né, que ela vai sofrendo no decorrer da história. É praticamente isso. E todos esses livros, gente, são mais de... Do Nicolas, né? São mais de 30 mil cópias vendidas, né? Isso é verdade. Fala um pouquinho dos seus livros e-book que você tem também. Eu tenho alguns livros e-book e um especial que é um que vai sair aí, se Deus quiser, ainda esse ano em versão física, que é o Patovão, Uma Amizade Inesperada, que é o irmão mais novo, o sucessor espiritual da Ivana, né? É outro livro infantil na mesma onda e com o mesmo desenhista. Que bacana saber, porque a gente desenvolve um trabalho bem bacana com as escolas também. A gente dá bastante consultoria para as escolas, palestras. E, se você me permitir, vou levar esse livro para o pessoal saber, o pessoal ver que é uma ferramenta bacana para trabalhar a inclusão, né? Porque a inclusão, ela não é só do autista, é disso, né? É da coelha que queria ser cozinheira e não conseguiu, ou conseguiu. É sobre tudo isso. Então, acho que é uma ferramenta muito boa. Uhum.
E o que você gosta mais de fazer? Fotografar ou escrever? Ou palestrar? Eu acho que fotografar entre essas coisas é o que eu mais gosto de fazer. Inclusive, mesmo além de fotografar, eu gosto muito de fazer todo o processo da arte abstrata, né? De editar as fotos. Eu acho que é bem mais divertido do que as próprias fotos no geral. E como que é a sua rotina, Nicolas? Como que é assim? Você acorda? O que você faz? Como que é? Como funciona? Bom, atualmente a minha rotina ela está sendo bem mais corrida e muito bem mais abençoada do que era como antes. É que agora toda semana, todas as segundas, terças e quintas eu trabalho como assistente terapêutico, né? Nas minhas horas vagas, quando eu não tô que bacana. Você viajando para dar palestra, eu gosto bastante. E bom saber, Nicolas. Você está disponível se tiver algum paciente que a gente precise desse trabalho? Então, é que eu já estou trabalhando agora numa clínica. Você já está trabalhando. Sim, então desculpa. Não, eu achei que era algo particular. Não tem problema, mas tudo bem. Mas enfim, do que eu estava falando? É verdade, como era a minha rotina, né? Então, e assim, e todos esses dias de semana eu acordo, escovo os dentes, tomo café, basicamente isso. E aí quando tem alguma coisa disponível, seja uma viagem, eu viajo, se eu não precisar viajar, eu também fico em casa e fico editando fotos. Quando eu vou descansar, eu jogo alguma coisa e assim por diante. E você fotografa bastante evento? Bom, eventos eu fotografo muito pouco, pra não falar que eu não fotografo quase nada, né? O meu negócio mesmo fotografar mais paisagens mesmo, e fazer books de pessoas. Tá. Esses são os meus principais focos, além da própria arte abstrata, né? Certo. E você fala que, já assisti várias palestras suas, eu acho que você fala tão bem, você se comunica de uma forma super clara, e passa uma mensagem muito legal, verdade, para as pessoas que estão te ouvindo, e muito inspiradora, muito motivadora. E numa das vezes eu ouvi você falando que um autista não é igual ao outro. Isso, verdade. E não é mesmo. E que mensagem você pode deixar aí como inspiração para pessoas que estão ali nessa faixa etária aí da transição da adolescência para a vida adulta, né, que são autistas, que não sabem o que fazer, quais são as possibilidades, que ideias que você daria, como que você poderia ajudar essas pessoas a se encontrarem, digamos assim? Bom, é aquilo que eu digo, né? Eu sempre digo para essas pessoas que para elas seguirem os seus sonhos, para elas terem muita paciência e para elas continuarem seguindo em frente. E para as pessoas que comparam os outros filhos delas, sabe? É uma coisa que eu também gostaria de dar muito esse toque, que não é necessário fazer isso, inclusive também não é uma coisa que eu acho bacana, né, vamos dizer assim. E não é bom pra ninguém, né? Não é bom pra ninguém. Eu sempre falo que eu não gosto quando me comparem com alguma pessoa, e principalmente com o filho de outra pessoa, né? Mas para essas pessoas eu só posso dizer o seguinte, é aquela coisa que eu sempre falo, nem todo ser humano é autista, mas todo autista é ser humano e cada autista é único. É isso aí. Fechando com chave de ouro, hein, Nicolas? Obrigado. Falando, para finalizar aqui esse podcast, qual o papel que a sua família teve para você, o quanto ela foi fundamental, e ainda nessa linha de orientar essas famílias desses pais, o que você pode falar? Olha, você que é pai, ajude seu filho assim, meus pais fizeram isso e deu super certo, ou não? Ok. Bom, vocês que são pais de crianças com TEA, ou adolescentes ou adultos com TEA, eu só digo para vocês o seguinte, que para vocês nunca desistirem dos seus filhos, porque os meus pais nunca desistiram de mim, e eles fizeram assim, de quem eu sou hoje, né? Eles me deram bastante educação, não desistiram de mim, me deram bastante tratamento também, e assim por diante. Nick, obrigada por você ter vindo mais uma vez. Obrigada por você ter disponibilizado o seu tempo. Imagina. Deixou de fazer outras coisas, tá aqui falando e contribuindo com milhares de pessoas. Obrigada mesmo. Foi um prazer. Obrigado. Foi um prazer.
Pessoal, muito obrigada por vocês terem acompanhado o episódio de hoje. Foi muito bom poder ouvir a história do Nicolas. Espero que vocês tenham tido vários insights. E para você que está acompanhando a gente pelo YouTube, se inscreva no canal, ative o sininho, ative as notificações e siga a gente também no Instagram, tá bom? Estamos no Spotify, que também é um outro canal para você conseguir consumir nosso conteúdo. Obrigada e até o próximo.